Olá, pessoal do sétimo ano, bom dia para vocês. Espero que estejam todos bem, estejam todos se cuidando. Estou gravando esse vídeo hoje para a gente dar continuidade à nossa matéria, né? No vídeo da aula passada a gente falou sobre o renascimento científico, as inovações que essa lógica e essa filosofia renascentista trouxeram, né, para o âmbito das ciências lá na Europa. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o renascimento artístico, né? Eu vou tentar mostrar para vocês como que as artes também foram um importante catalisador aí desse movimento, como que as artes também ajudaram, né, ajudaram a Europa a se promover aí dentro desse movimento renascentista, tá certo? Lembrando só que a gente tem sempre que pegar esses aspectos que a gente estava estudando antes, a ideia do que é o humanismo, né, essa ligação aí da filosofia humanista com essas transformações culturais na Europa, tá certo? Estou mandando para você junto com esse vídeo um slide, eu vou acompanhar o slide, porque como é renascimento artístico, a gente vai falar de arte, tem muita imagem. Então peço para que você já tiver esse hábito ótimo, mas se você não tem, essa aula é importantíssimo que você veja com o slide, tá? Porque com essa aqui eu vou precisar te falar e te mostrar algumas coisas nessas imagens. A imagem que abre o slide de vocês, né, tá aí o título Renascimento Artístico, é uma imagem muito conhecida que alguns de vocês já devem ter visto, até porque ela é bem recorrente para nós aí, não só nos livros de história, mas a gente vê muito ela na internet, existem memes que são feitos com essa imagem, existem várias referências a essa imagem. Essa imagem, essa pintura se chama A Criação de Adão, né? E foi feita por um artista plástico chamado Michelangelo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E essa imagem está no teto da Capela Sistina, né? Que é uma capela, uma igreja que fica na Itália. Tá certo? O teto dessa capela é muito famoso, né? Hoje em dia, é claro que já foi reformado, já teve algumas coisas aí, algumas mudanças, mas basicamente Michelangelo era um artista que foi contratado na época, tá? Recebeu uma grana para pintar aí o teto dessa capela. Era uma capela que estava na época sendo feita, e a igreja queria que essa capela fosse muito bonita, que essa capela tivesse uma ligação com as artes que estavam acontecendo naquele momento. Né? Nesse momento, tanto a igreja quanto os grandes nobres, a burguesia de uma maneira geral, já sabe que a arte europeia tem tido aí grandes momentos. E aí contratam esse Michelangelo para pintar isso, para utilizar isso também como demonstração de poder dentro da igreja. E você percebe o seguinte, quero que você note duas coisas aqui. Primeiro que você vai notar que na hora de desenhar aí os corpos, né, o corpo físico especialmente do Adão aí, percebam os detalhes que o pintor colocou nesse corpo. Né? O corpo aparece praticamente todos os músculos de um corpo humano. E percebam também que o tamanho de Adão, que é essa criatura, né, que é a criação de Deus aí, o tamanho dele, a altura dele, né, a maneira que ele aparece na tela, é muito próximo daquela representação de Deus, que está logo aí à sua direita na tela. Né? Adão e Deus têm o mesmo tamanho. Né? E isso é uma grande representação do humanismo. Né? A filosofia humanista que coloca o homem no centro de todas as coisas e coloca ele como a criação perfeita de Deus. Essa pintura ela é uma grande representação do Renascimento por isso que ela aparece muito. Tá certo? Espero que a gente depois, quando for falar sobre as técnicas renascentistas, eu vou pedir para que você volte nessa pintura para que você veja isso com mais detalhes. Mas bom, por que falar de arte quando a gente fala de renascimento, né? Arte, de uma maneira geral, e eu acho que é uma reflexão que eu gosto muito de fazer com vocês, alunos, a arte ela não é só uma apresentação sem sentido. Toda obra de arte, ela tem um sentido, né, de existir. A arte ela pode ser entendida como uma maneira de uma sociedade, de um povo, de uma época, mostrar aquilo que ela sente, mostrar como que ela enxerga a realidade. Né? Toda época tem aquela arte que vai lembrar
que essa arte vem desse período, ela está refletindo esse período. Muitas vezes, aquilo que as obras de arte estão querendo dizer sobre um determinado período não fica muito claro para nós. Né? Tem obra de arte que exige interpretação, tem obra de arte que exige reflexão. E nem sempre, nessa vida, né, acelerada que a gente tem tempo para fazer esse tipo de reflexão. Mas isso não quer dizer que a arte não tenha sentido. Ela pode, em princípio, parecer sem sentido, ou em princípio parecer muito simples. Mas toda obra de arte, ela representa uma maneira, o artista está tentando mostrar uma visão de mundo. E é essa visão de mundo que a gente precisa pegar. E essa visão de mundo renascentista é a que eu quero te mostrar. Como que ela apareceu aí através das artes da época. Volto a dizer, por que a gente vê isso? Porque essa visão de mundo renascentista é que vai pegar esse continente europeu que a gente está vendo, né, e vai fazer com que esse continente dê um passo à frente no sentido de conquistar outros locais. E daí vem toda aquela questão dos descobrimentos que a gente ainda vai estudar mais pra frente, tá? Bom, as obras de artes plásticas, né, a pintura, que é um grande exemplo, a arquitetura e a literatura são algumas das expressões artísticas mais famosas do período do Renascimento. Né? Até coloquei isso escrito aí para você. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, né? De pintura, de arquitetura e de literatura. Tá certo? Bom, o Renascimento artístico, ele vai ter o seu berço na Itália. Tá? É na Itália que esses primeiros artistas vão começar a surgir, que essa nova forma de arte vai começar a aparecer. Tá certo? Mas por que na Itália? Eu quero que você perceba o seguinte, a gente chegou a discutir em uma aula passada que a Itália, que o Renascimento, ele era incentivado pela burguesia, né? E ele se aproveitava das monarquias absolutistas. E isso é verdade, isso aconteceu em vários locais do mundo. Porém, a Itália não era, lá no século XIV, XV, não era uma monarquia absolutista. Né? A Itália era, na verdade, um conjunto de cidades-estado. Né? Cidades que cada uma tinha o seu governo, mas que elas tinham a mesma cultura. Tal qual a Grécia Antiga. Lembra? A gente chegou a discutir o que era cidade-estado. A Itália era um conjunto de cidades-estado. A principal cidade italiana ainda era Roma, que havia sido capital do Império Romano. Né? Existia também dentro da Itália o Vaticano, local da Igreja Católica. E é na Itália, né, que esse renascimento artístico vai começar. Mas ele vai começar de que forma? Bem, você sabe que à medida em que livros vão saindo, que as pessoas que têm acesso à educação vão estudando, são essas primeiras pessoas que vão percebendo, né, olha, a gente está vivendo um outro período, né? O mundo mudou e a gente não pode mais associar o mundo àquela concepção medieval que a gente tinha. Os renascentistas nascem através dessa reflexão, já vimos isso. Só que no caso das artes, para você construir uma obra de arte, você precisa de um investimento, né? E a Itália, na época, não era uma monarquia absolutista, mas tinha uma classe burguesa ascendente e muito poderosa. Tá? A burguesia italiana, que comercializava especialmente ali no mar Mediterrâneo, né? Essa burguesia era muito rica. Em qualquer das cidades-estados italianas, você tem uma burguesia muito rica, muito poderosa. E são esses burgueses, essas famílias burguesas, associadas em grande parte com a Igreja Católica, que queria também se aproveitar dessa arte para promover aí a sua autoridade, né? Que a gente sabe muito bem que em outros locais da Europa a autoridade da igreja continuava, mas ela não era mais a superior, porque você tinha um rei agora. Lembra que a gente discutiu isso no absolutismo? Pois é. A igreja agora quer também entrar nessa onda das novas artes. E a igreja e a burguesia vão se aliar na Itália nesse momento. Então, uma família de banqueiros ou de grandes comerciantes italianos vai pegar um artista e vai pedir para que ele faça uma obra de arte. É o que a gente chama de mecenato. Até hoje existe a prática do mecenato. Os mecenas são os burgueses que financiavam as obras de arte. Então, eu te falei lá, o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, né, que é a imagem que abre aí o slide. Para o Michelangelo pintar o teto da Capela Sistina, ele precisava receber.
E quem é que pagava ele? A igreja? Talvez. Mas alguém chegou e contratou ele para fazer isso, né? Então, boa parte das obras renascentistas que a gente vai ver, dentre elas a Mona Lisa, que a gente também já discutiu, né? Essas obras todas vêm dessa prática do mecenato, né? Dessa prática dos mecenas. Mecenas é quem pratica o mecenato. O que é mecenato mesmo então, Carlos? Mecenato é a prática do financiamento, tá, das obras. A burguesia ou a igreja pegavam dinheiro, era uma burguesia que tinha grana, que estava ganhando muita grana, e contratava um artista para que ele fizesse uma obra de arte. Mas para que isso acontecia? Muitas vezes, até para demonstrar poder. Porque a arte, nesse momento, ela é algo da alta sociedade, ela é algo muito cultural. Quem tem acesso à arte, nesse período, tem dinheiro. Não sei se mudou muito, né? Mas vamos ficar com essa discussão para depois. Pois bem, os mecenas financiavam, chegavam para esses artistas e pediam para que eles fizessem novas obras de arte. E esses artistas já são dessa leva de homens e artistas do Renascimento, né? O que é o homem do Renascimento? É o homem humanista, que acredita nas capacidades humanas, que pesquisa, que estuda, né? E esses estudos é que vão fazer com que as obras de arte se modifiquem, com que elas mudem. Existem várias inovações que vão ser utilizadas por essas pessoas, né? Eu coloquei aí no slide 3 que eu vou citar para você. A principal delas é a perspectiva. A gente falou da perspectiva quando a gente falou sobre a Mona Lisa. Porque quando a gente falou sobre a Mona Lisa, eu te disse que os olhos da Mona Lisa foram pintados de uma forma que, se você olha para ela e ela está à sua direita, ou se você olha para ela e ela está à sua esquerda, você tem a impressão de que ela está te olhando. Isso é uma técnica, né? Isso é um cálculo matemático. O Leonardo da Vinci, artista e homem do Renascimento, estudou esse cálculo matemático até conseguir fazer isso em uma pintura. E não é só isso não. Um outro exemplo muito grande que o Da Vinci usa muito é que foi nas artes do Renascimento que surgiu a noção de perspectiva, que é a noção de fundo, é a criação de cenário, tá certo? Você tem numa pintura agora um cenário ao fundo, coisa que antes não existia. Você tem a impressão de que essa pintura, essa figura que está pintada, que ela está em algum lugar e que esse local está ao fundo dela. Só que você sabe muito bem que um quadro, ele é 2D, né? Não tem como esse fundo existir. Então, como é que a gente tem essa impressão de que a pessoa está à frente? Olha só, se você reparar aqui nesse vídeo, eu tô à frente da minha estante aqui, né? A estante é o meu fundo, é o meu cenário, é a minha perspectiva. Agora, o meu quarto tem esse espaço. Uma pintura não tem isso. Só que com técnicas artísticas, com técnicas matemáticas, essa técnica da perspectiva, é possível dar a ilusão de que isso aconteça, né? E existe também a proporcionalidade, a ideia de você representar figuras humanas mais reais, com características físicas mais reais. A altura condiz, né, com a altura de uma pessoa, a linha dos ombros, a linha do corpo, coisa que nas pinturas anteriores não acontecia muito. Coloquei aí para você o 5º slide, é um exemplo disso tudo que eu estou te falando. Porque o seu 5º slide, ele é o seguinte, ele é uma pintura medieval. E é uma pintura medieval da Anunciação. A Anunciação é aquela passagem bíblica aonde o anjo Gabriel chega para Maria e diz a ela que ela vai ser a mãe de Jesus, certo? Quase todos os estilos artísticos clássicos que a gente tem algum exemplo dessa passagem bíblica. Por isso que é interessante a gente pegar ela para usar. Se você olhar o seu 5º slide aí, você tem uma pintura medieval da Anunciação. Mas repare o seguinte, o cenário, né? Parece que ela está dentro de uma capela, mas é algo amarelado, né? Repara o tamanho da parte de baixo do corpo da Maria. Maria está sentada, né? A gente tem a impressão que ela está sentada. Mas existe uma linha, ó, que divide, né, a cintura dela para a perna. Olha o tamanho, olha o quão longo é, que a gente tem a impressão que é a perna dela, em comparação à parte de cima do corpo, em comparação à cabeça. A gente tem a impressão de que a perna dela é maior do que o corpo todo.
né? O anjo é a mesma coisa. O anjo está ajoelhado ali com o líriozinho na mão, mas olha o tamanhozinho que é desenhado a perna dele aí embaixo. Olha o tamanho do corpo. Super alongado, não tem proporção. O cenário é super simples, a gente tem a impressão de que não tem fundo direito, né? Percebe? Então as técnicas de pintura medievais, elas são mais simples, elas não têm essas noções matemáticas. A partir do momento em que esses pintores humanistas acreditam no seu potencial, olha como que eles mudam essa perspectiva. Vai lá para o slide 6, que tem a pintura, ó, é a mesma passagem. O anjo Gabriel anunciando para Maria de que ela vai ser a mãe de Jesus. Mas olha o cenário, olha a diferença. Tá vendo? Você tem a impressão de que tem as árvores lá no fundo, né? Existe chão, que na outra pintura não tem direito, né? Existe chão, existe nesse chão uma vegetação bonitinha. A ideia, tem uma mesinha onde Maria está perto aí, né? Essa mesinha é menor do que a própria Maria, né? Ela tem um tamanho que é proporcional ao que seria uma mesa de verdade. Tem umas crianças gritando aí, mas não finge que você não está ouvindo. Percebe? As próprias figuras humanas, né? A ideia das emoções, das expressões mais carregadas, mais fortes, né? As expressões medievais, se você olhar lá na outra pintura, elas são expressões um pouco artificiais, né? E isso vale para cada obra medieval que tem. O Renascimento ele busca se aproximar das figuras humanas. A ideia de proporcionalidade é essa. A gente busca, né? O pintor do Renascimento, ele vai buscar fazer essas expressões mais sérias, mais verdadeiras, mais humanas, né? E essa que é a grande questão do Renascimento, é trazer o ser humano europeu para o centro das pesquisas, para o centro do desenvolvimento dessa sociedade. Não se esqueça disso, porque é isso que eu estou falando todo vídeo, mas é isso que você tem que se lembrar. Pois bem, vistas essas características, eu estou passando por isso muito rápido, só para a gente, né, ter essa noção maior. O resto dos slides mostra para você aí, e aí eu vou passar por isso rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. O resto dos slides mostra para você aí os principais artistas e as principais obras. Tem o Leonardo da Vinci, que tem aí, né, a sua Mona Lisa e a Última Ceia. Lembra que eu sempre falo, né, desses pintores renascentistas sempre terem alguma ligação com a igreja. Olha aí, essa Última Ceia também é uma pintura muito famosa do Da Vinci. Olha como que ela também tem perspectiva, como que os seres humanos têm um tamanho, né, de certa forma meio padrão, como que existe uma questão de centralização, Jesus no centro da obra, né? A questão de luz, ele está mais iluminado do que o cantinho da obra de cá, tá certo? A Mona Lisa, que a gente já discutiu no primeiro vídeo. Existe também o Michelangelo. O Michelangelo foi o que pintou a criação de Adão, que é a pintura que abre o capítulo. É uma das principais pinturas renascentistas lá na Capela Sistina, né? Ele também era escultor. Aí eu coloquei a escultura aí chamada Davi, uma escultura famosíssima também, né? Que ele fez de Davi tentando representar a figura bíblica. Reparem na proporcionalidade. Olha como que as características humanas. Essa escultura é em mármore. O cara em mármore consegue esculpir. Eu sempre falo do joelho. Olha o tanto que o joelho do Davi, o Davi no caso, a pintura, olha o tanto que o joelho dele é bem feito. Olha a musculatura, o tanto que ele foi, né, bem esculpido. E uma escultura em mármore. A expressão no rosto, expressão séria, os cabelos também, né? Existe também Rafael Sanzio, pintor, que a obra mais famosa dele é a Escola de Atenas, que é essa obra que representa aí a filosofia grega. Olha a ligação e a inspiração lá na Idade Antiga que a gente também viu, né? E por fim, o Donato Bramante, ou Donatello Bramante, que era um arquiteto, né? E ele fez aí a arquitetura de várias catedrais, né, na Itália. E eu coloquei a foto aí de uma para você ver. O Renascimento, enquanto arquitetura, a gente precisa de um vídeo separado para falar dele, mas ele tem essa coisa das curvas, né? Ele tem essa ideia aí de grandiosidade, a ideia de profundidade, porque você tem a impressão de que o teto é maior do que ele é por conta dessas ideias de curvas aí. Então, esse é um resumo muito rápido e muito básico do Renascimento artístico. O que eu quero que você pegue aqui, principalmente, é toda essa atenção
que os artistas do Renascimento vão ter? Primeiro, para a figura humana, o que liga eles com o humanismo, e também para essas inovações, essa mistura aí com a matemática, essa mistura aí com as perspectivas físicas, as técnicas de pintura, que ajudam e existem para fazer essa arte se tornar cada vez mais rica, para fazer com que a arte, a ciência, o homem europeu de uma maneira geral, ele está demonstrando aí a sua grandiosidade, ele está demonstrando que ele está passível de conhecimento, que ele quer conhecer mais, que ele quer saber mais sobre o mundo. E é isso que vai fazer com que o Renascimento se torne um movimento tão importante, porque a partir dele é que a Europa vai se expandir. Tá certo? Bom, é isso. O chat está aberto para suas dúvidas. Hoje o vídeo ficou um pouquinho maior, mas é porque a matéria era maior mesmo. Tira suas dúvidas aí embaixo e aí a gente dá sequência na próxima.